Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade na nossa sequência de videoaulas que estão tratando das máquinas elétricas que são utilizadas como geradores nos sistemas eólicos. Até esse momento, a gente já falou da parte de magnetismo, que foi uma introdução rápida que eu passei para vocês. Falamos também da máquina do gerador de corrente contínua. E agora vamos falar do gerador síncrono. Gerador síncrono, que é uma máquina que gera tensão alternada. Então a gente pode dizer hoje que o gerador síncrono, ou a máquina síncrona, é a mais utilizada no mundo, né, no estado da tecnologia atual, para a geração de energia elétrica, ou para a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Ela é muito utilizada nas hidrelétricas, então assim, pode-se dizer que 100% das usinas hidrelétricas de grande porte utilizam geradores síncronos. O mesmo pode-se dizer das usinas de geração térmica, que envolvem as a gás, a derivados do petróleo, nucleares, todos esse tipo. E na energia eólica em especial, é muito utilizado e divide espaço nas usinas de grande porte com o gerador de indução, ou gerador assíncrono, que é a mesma máquina, que vai ser o assunto da nossa próxima videoaula. Então a gente está falando aqui de um gerador que é muito utilizado, e assim, a essência do funcionamento dele é muito fácil de entender, por isso que essa videoaula deve ficar até um pouco mais curta do que a anterior. Então vamos lá, imaginar agora o funcionamento de um gerador síncrono e por que ele tem esse nome. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, você tem uma bobina, imagina que você quer uma bobina, e você tem um ímã. Vamos imaginar inicialmente que nosso ímã está parado inicialmente. Você tem aqui um polo norte e um polo sul, e obviamente, devido a características do ímã, tem linhas de fluxo magnético saindo do norte e chegando ao sul do ímã, apesar delas serem invisíveis. Então, nesse momento, imagine que eu quero gerar essa forma de onda que está à direita, com uma determinada frequência. Então, eu quero gerar uma forma de onda com esse formato e que me dê uma quantidade de ciclos por segundo bem definida e constante. O mais importante, ela tem que ser constante. Porque se ela não for constante, essa máquina não serve para atuar como gerador. Porque uma das características mais confiáveis da energia que a gente recebe é que a frequência dela é constante. Então, imagine que esse ímã vai começar a rodar. Esse círculo preto bem no meio, vamos considerar que ele é um eixo de rotação, e essa seta aqui indica que o ímã vai girar no sentido horário. Devido à lei de Faraday, quando o campo magnético dentro da bobina variar, vai induzir uma tensão. E essa tensão ela vai ser, vamos supor que o ímã vai girar com velocidade constante, então em relação à velocidade da variação, não vai ter mudança na tensão induzida. A tensão induzida vai variar devido à intensidade do campo dentro dela, porque quando o polo norte e o sul passar bem perto dela, a tensão induzida é maior. Quando ele estiver mais longe, no caso igual está agora, a tensão induzida é menor. E vai mudar também a polaridade da tensão induzida devido à polaridade, à direção das linhas de fluxo. Então, quando o norte passar perto da bobina, vai induzir tensão em uma polaridade. Quando o sul passar próximo, induz em outra polaridade, porque as linhas de campo mudaram de direção. Então, pela lei de Lenz, tem que mudar também a polaridade da tensão induzida. Então, vamos continuar aqui a sequência. Olha só, começou a girar. É lógico que eu não vou fazer esse giro muito suave, eu vou dar alguns passos aqui para ficar mais fácil de entender. Então, vamos imaginar o seguinte, está parado. Vamos ver, olha, rodou um pouquinho. O que aconteceu? Gerou aqui uma tensão induzida. Então, ela foi do zero, começou a gerar tensão induzida e chegou nesse ponto. Então, continuando o giro. Agora que o norte está o mais próximo possível da bobina, chegamos no ponto máximo. É o máximo de tensão induzida que vai ter nessa bobina. Continuando, agora o norte começou a se afastar da bobina, então a tensão induzida agora está caindo, até que ele ficou o mais longe possível no nosso esquema aqui, no nosso diagrama. Então, voltou para zero essa tensão induzida. A partir desse momento, o sul começa a se aproximar da bobina. Então, a tensão induzida agora mudou de polaridade. É a mesma intensidade vista anteriormente, mas agora com outra polaridade. Continuando o giro, a tensão chegou no seu nível máximo, semelhante em módulo ao que a gente encontrou antes, no pico positivo, mas agora com outra polaridade. E assim por diante. Então, até chegar nesse estado, que era o estado original do nosso sistema. Então vamos pensar o seguinte. Para gerar uma forma de onda, que consiste em um semiciclo positivo e um negativo, o meu esquema aqui, o meu gerador, precisou dar uma volta completa no seu eixo. Então vamos pensar bem.
cada uma volta ele gerou um semiciclo. Então, se eu preciso gerar, por exemplo, 60 Hz, que são 60 ciclos por segundo, eu preciso que o meu gerador gire com 2 polos, 60 rotações por segundo. Isso, pessoal, em 1 minuto daria 3.600 rotações. Então, se o meu gerador dá de 2 polos que ele tem, um polo norte só e um polo sul, se ele tem 2 polos e dá 60 voltas por segundo ou 3.600 voltas por minuto, eu garanto uma geração em 60 Hz. E essa velocidade tem que ser fixa, porque a frequência está atrelada a ela. E é daí que vem o nome gerador síncrono. Existe um sincronismo entre a frequência de saída e a velocidade do eixo. Se a velocidade diminui, a frequência diminui. Se a velocidade aumenta, a frequência aumenta. Aí vamos pensar o seguinte, imagine que eu quero um motor, um gerador, que gire um pouco mais devagar, que essa rotação está muito alta para eu conseguir manter. Então o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a quantidade de polos. Vamos acompanhar comigo, pessoal. Da mesma forma que aqui, quando o norte e o sul estavam na maior distância possível da bobina, a gente tinha 0, vamos começar daqui assim também. Imagine que está com 0 no meu sistema e ele vai começar a girar numa velocidade constante. Isso não pode esquecer, a velocidade é sempre constante. Imagine que ele começou a girar. Agora eu vou dar uns passos um pouco mais longos aqui, porque a gente já entendeu como é que funciona. Então, o norte passou o mais próximo possível, chegamos na tensão máxima. O norte começou a distanciar, ficou de novo aqui a mesma situação original, olha só, voltamos para o 0. Em seguida, o sul chegou no ponto mais próximo da bobina, então vamos para o pico negativo e voltamos para a situação onde eu estou entre o norte e o sul, voltamos para 0. O que a gente pode entender disso, pessoal? Aqui, voltando aqui, olha só, agora com 4 polos, eu dei meia volta e consegui gerar uma forma de onda completa com meia volta. Então, ao invés de dar 60 voltas por segundo para gerar uma forma de onda, eu preciso agora de meia volta. Então, uma volta completa, se eu continuasse esse esquema do giro, com uma volta completa eu gero 2 formas de onda. O que isso quer dizer? Que agora, ao invés de dar 60 voltas por segundo, eu posso dar 30 voltas por segundo. Ou, ao invés de dar 3.600 voltas por minuto, eu posso dar 1.800 voltas por minuto, que eu garanto a mesma frequência. Então, na medida que eu aumento o número de polos, eu preciso girar cada vez menos para uma dada frequência. Por exemplo, se eu colocasse 6 polos, eu poderia girar a 1.200 RPM. Se eu colocasse 8 polos, eu precisaria girar 800 RPM. 900 RPM, perdão. Então vamos entender o seguinte, se eu quisesse um gerador síncrono que girasse bem devagar, bastaria eu colocar aqui no meu rotor, a parte que gira, muitos polos magnéticos, muitos mesmo, vários nortes, vários suis aqui. E eu poderia girar bem devagar. Inclusive, essa é uma tendência hoje em dia. Para eliminar a nossa caixa de engrenagens da nossa geração, nossa turbina eólica, o que se tem feito é fabricar geradores com muitos polos, quando eu falo muitos, é dezenas de polos, 20, 30, 40, 50, de forma que a própria velocidade ali de 15 a 30 RPM da turbina seja transferida direto para o gerador e ele consiga gerar energia. Então é uma tendência natural hoje de os geradores terem cada vez mais polos para poder gerar energia com baixas velocidades. No caso da energia eólica, pessoal, outras tecnologias totalmente diferentes. Então, continuando, isso é o que eu expliquei para vocês. Quanto mais polos eu tenho, menor é a minha velocidade para uma dada frequência fixa que eu desejo, gerar. Esse aqui é o mesmo esquema que eu mostrei antes, pessoal, só que agora do sistema trifásico. Agora eu estou gerando uma tensão induzida na fase R, uma tensão induzida na fase S e uma tensão induzida na fase T. Então, à medida que o ímã gira aqui no meio, ele provoca indução de tensão nas 3 fases, cada hora em uma. E aí, pessoal, para não ficar essa ideia que eu mostrei aqui, que é um esquema muito mais para se entender como que funciona do que um esquema real mesmo, pessoal, porque para facilitar o acoplamento magnético e ter o máximo eficiência, essas distâncias que eu estou mostrando aqui são sempre muito pequenas. E essa bobina, ela é enrolada de um jeito que ela fica totalmente aqui em volta do seu ímã de rotor. Então, essa é a cara de um estator de verdade. Para começar, ele é trifásico nesse esquema aqui,
E as bobinas RST estão espalhadas aqui. Né? Tem umas ranhuras aqui que elas ficam armazenadas, mas eu não posso dizer a bobina A está aqui, a B está aqui, a C está aqui. Não. Elas são distribuídas ao longo de todo o estator. E as distâncias, igual esse aqui é o rotor que vai aqui no meio, as distâncias são mínimas para melhorar por causa da permeabilidade magnética. Como o ar tem uma permeabilidade muito ruim, muito menor do que desse material ferromagnético onde as bobinas são enroladas, a gente tem que diminuir essas distâncias. Então, o rotor, por exemplo, que eu mostrei para vocês ali, é isso aqui. Olha, esse é da direita, é um rotor de 4 polos. Olha, 4 polos, não são eletroímãs. Aí, pessoal, essa é a questão do rotor. Mesma coisa esse da esquerda aqui. Para máquinas pequenas, tanto motores quanto geradores, o ímã permanente atende muito bem. Então, esse ímã que eu mostrei para vocês, eu até voltar aqui, esse ímã aqui do meio, do rotor, pode ser um ímã permanente, 2 polos, 4 polos, depende do que você precisar. No entanto, para máquinas grandes, para geração de energia aí da ordem de quilowatts, megawatts, não tem como ser um ímã permanente, então tem que ser um eletroímã. E aí, você tem que alimentar o rotor. Assim como feito no motor CC, o que você faz? Coloca 2 anéis deslizantes aqui, essas bobinas estão enroladas de forma a gerar polos, por exemplo, norte-norte, sul e sul, e aí você alimenta com tensão contínua. Por exemplo, 50 volts, por exemplo. Você põe o positivo num anel desse, o negativo no outro, e aí, à medida que o eixo gira, aqueles anéis deslizantes que eu mostrei para vocês com escovas de grafite vão deslizar. E agora é muito mais fácil, porque é só um anelzinho, um terminal. Todas as bobinas estão enroladas em série, você enrola um pouquinho aqui, passa para cá, enrola um pouquinho aqui, passa para cá e termina. E você tem um terminal aqui e outro aqui. Injeta corrente para circular em todas as bobinas ao mesmo tempo e gera os polos que você tem interesse. A mesma coisa é feita do lado esquerdo, só que os polos são mais lisos, não tem essas saliências aqui não. Cada um tem sua aplicação. E aí, por exemplo, uma máquina de uma usina hidrelétrica, olha o tamanho do rotor, que vocês estão vendo aqui à esquerda, e o tamanho da pessoa. Então, como as máquinas de grandes usinas que geram lá milhares de megawatts, às vezes gigawatts de potência, como as potências são muito elevadas, pessoal, o que acontece? Você costuma ter máquinas muito grandes, porque é muita energia elétrica, então é muita energia mecânica. Então, para a energia mecânica que vai ser dissipada ali, é muito grande, tem que ser grandes estruturas para suportar. Então você tem aqui, olha o tamanho desse rotor. O estator é o que está aqui. Então, máquinas muito grandes, para hidrelétricas principalmente, elas têm um grande número de polos, muitos polos mesmo, para girar bem devagar mesmo. Ainda está mais rápido do que as turbinas eólicas, que giram ali até 30 RPM. Mas isso aqui é bem devagarzinho, se eu considerar, porque as massas são muito elevadas. E são turbinas geralmente de eixo vertical. A água que desce lá dos invertedouros e tudo, ali das comportas da usina, giram essa turbina aqui na vertical. Por outro lado, essa aqui é um gerador utilizado pode ser utilizado em energia eólica também, apesar de ele estar um pouco grande para isso, mas pode ser utilizado, por exemplo, numa termoelétrica. E aí eles já são de polos lisos, então isso aqui já é o rotor, então ele é lisinho, os polos são embutidos aqui dentro, e eles são de altíssima velocidade, tendo 2 ou 4 polos, ou seja, girando entre 3.600 RPM e 1.800 RPM. E principalmente eixo horizontal. Então, o diâmetro é pequeno, eles são mais finos, o comprimento é elevado, são muito compridos, e o eixo horizontal. Já esse aqui é o contrário. O eixo é vertical, o diâmetro é muito grande e o comprimento é bem curtinho. Certo? Então são as diferenças. Então, lembrando, não é uma máquina indicada para operar em velocidade variável, tem que ser constante a velocidade. Então, no caso de uma turbina eólica, tem que ter o controle de velocidade bem sofisticado para manter a velocidade sempre fixa. O rotor requer uma alimentação CC, então esse é uma desvantagem dessa máquina. E a velocidade depende da frequência do que você quer, né? E da quantidade de polos do rotor também. Certo? Então, essa foi a segunda videoaula, espero que vocês tenham gostado. Leiam o caderno didático, boa parte do que eu falei aqui está escrito lá, mas eu achei que explicar isso que eu disse para vocês agora, no papel, no caderno didático ficaria um pouco complicado. Então, agora restou só a última videoaula, que é do gerador de indução. Então, vamos lá, até a próxima.